Verbos e letras, mais uma vez consigo e, mais uma vez, tratando de verbos e de letras, neste caso, sob a forma de língua, uma preocupação comum a muitos milhões de pessoas pelo mundo inteiro, uma preocupação, um dos centros de preocupação de Roberto Moreno, que tenho o prazer de ter hoje aqui comigo. Muito obrigado, Roberto, por nos ter vindo visitar e por ter vindo aqui passar este bocadinho connosco para conversarmos daquilo que é o seu interesse central, enfim, julgo eu, tem a ver com a língua portuguesa e com a divulgação da língua portuguesa no mundo, e há muitas e boas razões para que esta preocupação exista e se divulgue, muitas e boas razões do nosso ponto de vista, se calhar muitas e algumas preocupações da parte de outros, cujos interesses talvez se antagonizem um pouco com esta divulgação da língua portuguesa que que o Roberto, pelo qual o Roberto luta e que nós achamos, enfim, interessante, pelo menos interessante, e a merecer algum estudo. De qualquer maneira, Roberto Moreno, que já anda por Portugal também há muitos anos, já o conhecemos há alguns anos, diga-me lá, como é que aparece, primeiro, como é que aparece no mundo? Como é que aparece? Bem, naturalmente, como quase todos, não é? Bom, acontece o seguinte, eu vim a Portugal no dia 1/1 de 92. Então, exatamente no primeiro dia do ano de 1992, eu venho a Portugal no âmbito da fundamentação científica da minha tese de doutoramento que eu iniciei na USP, Universidade de São Paulo. Então, para criar mais, fundamentar mais ainda, né, com base científica, qual seria a língua das línguas naturais que existem, mais ou menos 6.000, 7.000 línguas no mundo, né? Mas são poucas as que são realmente as mais significativas, as mais faladas, tem muitas línguas que se perdem, que são extintas, né? E qual dessas línguas naturais que mais condições tem de vir a ser a língua do futuro? Aí eu comecei a pensar, há 20 anos atrás, depois da defesa da minha tese de mestrado. A sua tese foi sobre... A de mestrado foi sobre o uso do vídeo, né? Eu fiz alguns ensaios videográficos na educação, na saúde e na segurança pública. Como utilizar corretamente o videotape. O Roberto fez toda a sua formação no Brasil. Foi tudo no Brasil. E é natural de São Paulo? São Paulo. Eu tenho 4 nacionalidades na realidade, né? Uma, porque eu nasci em São Paulo, sou brasileiro. Mas só nasceu num sítio, não é? Nasci num sítio. Pronto. Então, depois eu tenho a portuguesa, porque estou há 20 anos aqui, tenho a dupla nacionalidade. E por parte de mãe, Annunziata Fazzolari Granieri, italiana, parte de pai, Benito Moreno, Málaga, espanhola. Então, me sinto bem à vontade nessas 4 nacionalidades de direito e de fato. Ora, essa é já uma boa base para a teoria que o Roberto... Da força da língua portuguesa, principalmente, nós entendemos 90% do espanhol e 50% do italiano e já uns 30% do francês, porque das 5 línguas latinas, o português é a Ferrari desse comboio linguístico. Ou seja, 1/6 da humanidade é a União Latina. Acontece que a língua portuguesa tem um detalhe que nunca foi explorado, esse lado da língua portuguesa, que é o que me interessou, porque fala-se tanto da língua portuguesa, mas vamos retroceder no tempo. Há 8 séculos atrás, no tempo do terceiro rei de Portugal, Dom Afonso II, o avô dele, Dom Afonso Henriques, depois teve Dom Sancho I, o povoador Dom Afonso Henriques foi quem deu a liberdade, quem deu a origem a Portugal. Depois temos ali o pai, Dom Sancho I, né, que foi o povoador. E Dom Afonso II, o gordo, né, que foi, então, não foi um guerreiro, mas foi uma pessoa extremamente inteligente, organizou as leis, começou assim disposto com o Papa, foi excomungado 2 vezes, mas tem um detalhe... Essa é uma característica mais ou menos habitual dos nossos reis. Mas tem um detalhe interessante, é que o testamento de vida de Dom Afonso II é considerado o primeiro documento oficial escrito em português. E tem uma data, 27 de junho de 1214. Ora, essa data... 27 de junho de 1214, 8 séculos depois, a 27 de junho
de 2014 é o primeiro intervalo da Copa do Mundo no Brasil, cujo país anfitrião da Copa do Mundo tem como língua oficial o português. Ou seja, a língua portuguesa faz 8 séculos em plena Copa do Mundo. Então eu quero pegar nesse detalhe e aproveitar. Roberto, vai ser uma vergonha se Portugal não consegue ir. Não, mas o Portugal já está presente, quer dizer, independentemente, lógico, se classificar seria ouro sobre azul, sem dúvida, como dizem. Mas independente disso, essa Copa vai ser diferente de todas as outras, porque em 4 anos, cada país cedia uma Copa. Pois bem, só que essa é diferente de todas, porque essa coincide com o aniversário da única língua do mundo que afinal tem uma certidão de nascimento, que é o Testamento de Dom Afonso II. Tem dia, mês e ano, e é oficial, é um documento régio. E eu estou já pensando em fazer uma série de ações nesse sentido. Fui à Assembleia da República falar sobre esse projeto. Todos os deputados de todos os partidos, por unanimidade, apoiaram e elogiaram o projeto. Aliás, se o telespectador colocar ali, projeto Geolíngua, vírgula, Roberto Moreno, né? Ou projeto Geolíngua, vírgula, Assembleia da República, ele chega na página da Assembleia da República, tem ali o áudio, pode escutar o que foi falado, e tem ali um ficheiro PDF, é o relatório daquilo que foi dito. E depois, qual seria a ideia dessa grande festa da Copa do Mundo? Primeiro que os jornalistas já estão lá, a logística já está pronta, né? A vitrine são os 2 maiores espetáculos do mundo, é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 2 anos depois no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa década é do Brasil e podermos aproveitar, sem dúvida, essa vitrine para o mundo. Bom, então, há tempos atrás, há 2 décadas atrás, quando eu vim a Portugal, foi justamente para fazer essa pesquisa, como é que o governo português estava tratando a língua portuguesa. Um pouco tempo depois, foi em 92 também, surge o Instituto Camões, né? E eu estou agora, durante essas 2 décadas, fazendo uma série de pesquisas, de atividades para promover a língua portuguesa de uma outra forma que nunca foi potencializada. Ou seja, o maior trunfo da língua portuguesa é o fato de nós entendermos realmente o espanhol. Mas Roberto, o espanhol não entende a gente. Desculpe interromper o raciocínio, mas há aqui uma pergunta que eu lhe quero pôr a partir do momento, enfim, da afirmação que fez. Primeiro, parece-lhe que o governo português, quando falo no governo português, é o governo português, de modo geral, não é este especialmente, é este e mais os outros todos que estão para trás, estão para a frente, enfim, logo se verá, não é? Mas acha que os governos portugueses têm tratado a língua portuguesa nem forma... o brasileiro, nem o português. Não tratam como deveria ser tratado. Por exemplo... E o acordo ortográfico, qual é a sua opinião? Eu também tenho, porque eu fui chamado pela Assembleia da República, inclusive, há 2 semanas atrás, para dar a minha opinião sobre o acordo ortográfico. E não fico em cima do muro, como muitas pessoas ficam em cima do muro, sabe o que é, né? Sim, não, será que sim? Ou politicamente correto? Não, contra eu sou a favor a um futuro acordo ortográfico muito mais bem feito, né? E aí tem um detalhe também, contra esse acordo ortográfico eu sou contra. Contra por quê? Porque tem muitas coisas que podem ser melhoradas e não foram melhoradas. Te digo por quê. Tem algumas palavras erradas, que retiram alguns Cs e alguns Ps, que no Brasil não se retira porque muda completamente o sentido, como recepção ou recessão. Espectador, espetador. Espetador. Tem que ter o C. Agora, o que me parece é que estão tirando, porque alguns portugueses, né, não falam o C, não falam o P, mas muda completamente o significado, porque se escreve o C e o P. Então precisa um pouco mais de cuidado nesse acordo ortográfico, coisa que não teve esse cuidado, a não ser que melhorem e façam um novo acordo, né? Mas o que eu estou propondo? Uma coisa um pouquinho mais extensa. A língua portuguesa surgiu do galego, nós sabemos disso, era o galaico português, galaico duriense, galaico português, lá em cima, né? Há 8 séculos atrás. Acontece que, olha que dado interessante que isso não é muito divulgado. Uma língua é uma língua e outra língua é outra língua, caso tenha 20% de diferença na sua estrutura gramatical. Conversando com alguns filólogos, professores de português, é mais ou menos, nunca ninguém diz, os Estados Unidos fala americano, a Austrália fala australiano. Não, é o inglês dos Estados Unidos, o inglês da Austrália. Não se fala brasileiro, não existe língua brasileira, é o português do Brasil. Mas antes do português, não era o galego?
Era o galaico-português? Não foi o galego, então, que deu origem? Se nós começarmos a pensar um pouco mais nesse sentido, o galego está muito mais para cá, a Galiza está muito mais para cá, do que ela sofre pelo reino de Castelo e Leão desde daquela época, com represálias. Quer dizer, o galego é uma língua poderosíssima, que deu origem à língua portuguesa. Acontece que hoje, 8 séculos depois, o que separa o galego, que se fala na Galiza, com o português de Portugal são 7%. E o que separa o português do Brasil com o português de Portugal são 3%. Nessa ótica, o que nós estamos falando é o galego. Estou falando galaico, luso, brasileiro. Você falou galaico, português. O galego nunca morreu, está mais vivo do que nunca. Acontece o seguinte, ao colocar o galego, nesse sentido, um futuro acordo ortográfico, onde também coloca... Porque, na realidade, a língua portuguesa, a gente precisa imaginar na época, 8 séculos atrás, como é que é? Isso não está muito bem estudado, muito esmiuçado. Afinal, nós estamos falando o galego ou o português, ou o galaico-português. O que acontece? Se eu fosse o rei na época também, não tem dúvida nenhuma, o galego, não, isso, Galiza é lá, é Espanha. Aqui o país está começando as suas fronteiras, meu avô deu ali a origem a Portugal, meu pai começou... Então significa o seguinte, se eu fosse o rei na época, também colocaria o nome português ao galego. Quer dizer, a gente tem que se retroceder, né, há 8 séculos atrás, imaginar naquele contexto, não chamar o português de galego, mas sim o português. Foi uma decisão política e ficou até hoje, durante 8 séculos. Quer dizer, foi e ficou o português. Mas na realidade nós falamos o galego. Tem até, aí eu comecei a investigar na Galiza o que estão fazendo, comecei a estudar algumas publicações, tem um título ali, O Brasil Fala Galego. Aí eu fui estudar, fui ler, conversar com alguns galegos, catedráticos, né, e assim por diante. E realmente tem muito fundamento. O que eu proponho? Um novo acordo ortográfico, mas colocando o galego também. Fazendo com que o galego fale o nosso português. Por quê? Porque o nosso português é galego. É só mudar. O que eu estou propondo? Que o nome português, língua portuguesa, seja no futuro, não substituir, ter o nome de, esse galaico luso brasileiro, tem o nome de geolíngua, língua da terra. Geo vem do grego, significa terra, para não ser Esperanto 2. Porque o Esperanto não deu certo. É de 1887. Exato. Não deu. Para não ser Esperanto 2, que é uma língua artificial, não. O galaico luso brasileiro seria... Não tinha nada natural. Exatamente. Volapük, interglossa, interlíngua, eram nomes de línguas artificiais para tentar ser, porque é o grande sonho da humanidade, fazer o mundo inteiro se comunicar com apenas 2 línguas. Isso é possível. Só é possível via a língua, o galaico luso brasileiro. Futura geolíngua. É essa proposta que eu quero fazer com que aconteça, porque é uma coisa mais ou menos muito mais global. Veja que interessante. Quando eu fui na Assembleia da República, eu falei para os deputados, imagina a seguinte situação. O Brasil, o ex-presidente Lula, em 2009, ganha o prêmio Dom Quixote. Esse prêmio Dom Quixote foi criado, então, pelo governo espanhol para quem divulga a língua e a cultura espanhola no mundo. Então, o prêmio Dom Quixote, quando foi criado, esse primeiro prêmio quem ganhou foi o ex-presidente Lula. Por quê? Por ter colocado o espanhol como segunda língua oficial no Brasil. Fantástico, a Espanha ficou feliz da vida. O Instituto Cervantes abriu 18 centros do Instituto Cervantes, estão 5 milhões de brasileiros aprendendo espanhol. Lógico, a Espanha é feliz da vida, segunda língua oficial. Mas isso... O espanhol que não existe. Acontece que existe um acordo Mercosul... o espanhol, na realidade, as línguas hispânicas, nós temos o castelhano, nós temos o catalão, nós temos o galego, temos o asturiano, o valenciano, euskera, que é a língua basca, né? Pois bem, então, na realidade, no acordo Mercosul, que começou em 92, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela, que entrou também, é muito claro no que diz respeito ao acordo linguístico. Significa, um coloca a língua do outro, não precisa inglês para nada. Se fala o portunhol nas fronteiras, ou o hispanês, mas tem um detalhe. Isso foi colocado no final de 2009 pelo ex-presidente Lula, cumprindo essa diretriz de 92. Então, o governo da Espanha criou esse prêmio Dom Quixote e presenteou o ex-presidente Lula, pois bem, com esse prêmio. Ora, qual seria a ideia? Fantástico. Eu também quero que a Espanha, neste âmbito, já que o Brasil colocou como segunda língua o espanhol,
gostaria que a Espanha também colocasse como segunda língua o português. Por quê? Porque faz parte do Mercosul, né? Os nossos vizinhos colocarem também o português do Brasil como segunda língua. Lógico. Olha, eu fiz uma provocação e uma colocação e um pedido para os deputados. Imagina se a gente reúne meia dúzia de deputados luso-brasileiros, meia dúzia de jornalistas luso-brasileiros, até programas como esse também aqui no Brasil, e fazer com que, olha, a Espanha deveria também, neste âmbito, né, colocar o português como segunda língua. Faria todo sentido. Faria todo sentido. Agora vamos supor que eles fazem vista grossa, quer a Espanha, quer a Venezuela, quer a Argentina, os vizinhos do Mercosul, né? Então aí os brasileiros podem ficar chateados com a situação, o próprio governo, os próprios jornalistas, levantar essa questão. Então, muito bem, se a Espanha ou os nossos vizinhos do Mercosul não colocarem o português como segunda língua, retira-se o espanhol como segunda língua oficial do Brasil. Política da boa vizinhança, reciprocidade. Mas acontece o seguinte, tem um detalhe que é fundamental, são 7 bilhões de pessoas no mundo. A língua portuguesa e a língua espanhola juntas são 700 milhões de pessoas. Faltam 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. Ora, quando o mundo perceber o mandarim, né, o chinês que fala o mandarim, mesmo assim, 1 bilhão e 350 milhões de pessoas não falam o mandarim. É mais ou menos 850 milhões, são 180 dialetos que tem na China. A Índia são 3 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, 2,5 vezes menor que o Brasil, são mais ou menos 1.500 dialetos, 27, 28 línguas correntes. Conclusão, o que eu estou propondo? É avisar o mundo, divulgar que via língua portuguesa nós entendemos o espanhol, mas o contrário não acontece. Qual a razão? O porquê disso? É porque a estrutura gramatical da língua portuguesa possui 12 símbolos fonéticos, 7 orais e 5 nasais, contra apenas unicamente 5 símbolos fonéticos orais do espanhol, que é o A, E, I, O, U. A nossa língua portuguesa, além do A, I, O, U, A, An, E, I, O, Ão. Quando eles falam comunicação ou coração, nós sabemos que é comunicação ou coração. E também falamos comunicação ou coração porque temos os símbolos fonéticos nasais. Mas o contrário é comunicacal, comunicação ou bacalau. Ora, ao avisar o mundo que, ao aprender o português, pague 1, leve 2,5, ganhe de borla 90% do espanhol e 50% do italiano, e comunique-se com 700 milhões de pessoas na sua língua original em 29 países, com mais 1/3 dos Estados Unidos, que tem como segunda língua espanhol, são mais 100 milhões, o que dá 800 milhões, 50% do italiano, mais uns 100 milhões mais ou menos, ultrapassa o inglês e o mandarim mais ou menos 850 milhões, o inglês 800 milhões, o português, pelo fato de entender o espanhol, e mais 50%, dá 900 milhões de pessoas. 700 milhões a iberofonia, mais os 100 milhões, 1/3 dos Estados Unidos, mas com a grande vantagem é que a língua portuguesa tem agregado a essa mais-valia da língua portuguesa, são 5 aspectos. Como é que se define a língua do futuro? Nunca ninguém, aí vem o presidente do Brasil, o presidente de Portugal, ou a língua portuguesa é sempre a mesma ladainha, a língua portuguesa é falada por 8 países, 250 milhões, sempre. Por que não fala, em vez do copo meio vazio, por que não fala o copo está pela metade ou meio cheio? Ou a realidade? Pelo fato, o discurso seria mais interessante assim, os presidentes da República desses 8 países. Entretanto, são 8 países de língua portuguesa, são 250 milhões. Entretanto, visto que a nossa língua portuguesa entende muito mais o espanhol, significa que são 700 milhões de pessoas que nós temos esse poder de comunicação. Sim, mas esse raciocínio não é fácil de ser, enfim, encontrar-se por aí. Bom, a generalidade das pessoas não faz. Mas ainda, teria que divulgar para que o mundo saiba. Prejudicado pela subserviência natural que nós temos relativamente a tudo o que é estrangeiro. É preciso, então, criar um movimento de autoestima no cidadão iberófono à iberofonia. As pessoas confundem às vezes. Os brasileiros podem exportar um pouco dessa qualidade para Portugal. É preciso, veja bem, os brasileiros, entre aspas também, são 27 estados. Qual brasileiro? O português, o brasileiro e o cabo-verdiano são os 3 cidadãos que podem falar de boca cheia que são verdadeiros cidadãos do mundo. Primeiro porque o português surgiu de uma miscigenação de várias raças e culturas. Os celtas, os visigodos, os romanos que estiveram aqui. Meus avós estiveram aqui há 2000 anos atrás. Bem-vindo à minha terra. Meus avós estão aqui 1000 anos antes de surgir. Portanto, o que significa isso? Significa que se nós começarmos a desenvolver essa autoestima
né? Nós que eu digo. Ora, e o brasileiro? O português, quando foi, tinha os índios, só tinha índio. Levou lá os escravos, os guineenses, os angolanos, os moçambicanos. Então, o brasileiro também surgiu dessa miscigenação de várias raças e culturas. Né? Então, o português, com a mistura com o índio, com a mistura com o africano. Depois, há mais ou menos uns 150 anos para cá, começaram a ir, né, os alemães, a minha família vai, a parte de italianos, espanhóis, e aquilo começou. Então, o brasileiro também é uma miscigenação de várias raças e culturas. Portanto, se tem alguém no mundo que pode falar que é um verdadeiro cidadão no mundo, é o brasileiro, é o português, é o cabo-verdiano, que também o cabo-verdiano não é 100% africano, como nós sabemos disso. Não havia ninguém. É preciso fazer um marketing desses países e vender essa cidadania global. Então, o que eu estou propondo? É começar a desenvolver essa autoestima, quer no cidadão brasileiro, português, cabo-verdiano, Angola, os 8 países se unirem, né? Ter orgulho dessa nossa língua, que é a língua mais poderosa do planeta. Por quê? Porque é a única que preenche os 5 pré-requisitos necessários para ser a língua do futuro. É o aspecto quantitativo, qualitativo, geopolítico, geoeconômico e o poder que essa língua 2, porque a primeira é a língua materna, terá que ter de não incentivar o monoglotismo. É o caso do inglês. Quem aprende o inglês está incentivando o monoglotismo. Não, é preciso convidar aquele que só fala inglês, bem-vindo ao mundo. Aprenda o português e ganhe de borla os 90% do espanhol e 50% do italiano. E você, o John, o Paul e o Smith, que só falam inglês, falam com 800 milhões de pessoas. Mas se o John, Paul e o Smith tiverem o português como segunda língua, vai se comunicar com mais 900 milhões de pessoas. Significa, o americano fala, dá lucro aprender o português. Por quê? Porque cria-se um mercado de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. É preciso divulgar que os Estados Unidos, o norte-americano, é o primeiro a ganhar. Esse é um grande argumento. Lógico, eles têm a indústria do audiovisual, Hollywood, a indústria do hardware, software, Microsoft, Oracle, base de dados, tudo. Eles têm a indústria do hardware, software, a indústria da produção de massa, da cultura, tá aí, Hollywood. Então eles começam a pensar, começar a fazer filmes em português para atingir um mercado, 1/4 da humanidade, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Então, espera um pouquinho, é mais fácil Maomé ir à montanha. Não são 700 milhões de iberófonos que vão aprender inglês para conversar com o John Paul Smith. É o John Paul Smith que tem que aprender, né, o português para ganhar de borla o espanhol e criar esse mercado de 1/6 da humanidade. Agregado à língua também portuguesa, tem o fator da água. 1/3 da água do mundo está no Brasil. O Mercosul, toda a América Latina fala só português e espanhol. Não esquecendo de 1/3 dos Estados Unidos também ter o espanhol como segunda língua. Significa... Temos um mapinha aqui, depois se for possível mostrar também esse mapinha, mostrar que todos os países da Europa cabem no Brasil. Aqui se fala português, a Espanha se fala espanhol, lá anda mais um pouquinho na França o francês, depois anda mais um pouquinho, vai para baixo, fala italiano, depois lá em cima o inglês. Espera um pouquinho, Roberto, são várias línguas, várias culturas. Agora, uma questão que convém explicar para as pessoas entenderem. E como é que toda esta teoria, todo este movimento que o Roberto está a movimentar, enfim, passa por pleonasmo, como é que esse movimento se governa? Como é que é possível? Tem meios? É subsidiado pelos países interessados? Vende dicionários? Como é que faz? Ou é rico e... Os meios, se diz quais são os meios aqui para divulgar esse conceito? Exatamente. Como é que consegue suportar... Veja bem, o que eu necessito para que isso vá para frente, para se divulgar esse poder da língua portuguesa... Os países ajudam? Não é questão de ajudar, eu só preciso... Os Ministérios da Cultura, enfim, dos vários... Estou aguardando muitos Ministérios da Cultura, mas veja bem, como é que se dá a volta a isso, como é que... sensibilizar jornalistas para fazer exatamente o que você está fazendo. Porque, de repente, do lado de lá, tem outros jornalistas, né? Quer de uma rádio, quer de uma televisão, quer jornal ou revista, que escutando isso que nós estamos falando, né? Dialogando aqui, começam a se interessar e começam a divulgar. O jornalista tem que assumir o seu efeito multiplicador, porque é ele exatamente que vai levar ao público isso
que nós estamos lá. Não adianta o jornalista começar a esconder as coisas. É que também os governos não sabem disso. Esse seu programa teria que ser repassado, as pessoas teriam que assistir. Roberto, aqui é jornalista da televisão A, ou do jornal B, ou da revista C, e gostaríamos agora também de fazer uma entrevista consigo, explique melhor esse detalhe, e a coisa começa a tomar volume. Ou seja, é preciso sensibilizar o jornalista, né, para começar a replicar tudo isso, a divulgar o poder que a nossa língua tem. São 2 produtos mais importantes do mundo. O segundo é a água, e o primeiro é a matéria-prima da informação. A informação é o primeiro produto do mundo, mas não existe sem a sua matéria-prima, que é a comunicação. A comunicação também não existe sem a língua. Você fala grego, eu falo árabe, não tem diálogo. Então precisamos ter uma língua de diálogo. E essa língua, sendo o português, nesse caso, né, futura geolíngua, quem sabe, lava mais branco, é a língua portuguesa com uma nova embalagem, né? É preciso, às vezes, dar uma nova embalagem. Uma embalagem universal. Exato. Então é preciso mostrar. Aliás, o padre Antônio Vieira já, né, há 4 séculos atrás, já previa, quer dizer, falta cumprir Portugal, o Quinto Império. O Quinto Império nada mais é do que o império da espiritualidade e da língua portuguesa. Também concorda o Fernando Pessoa. Então, nesse sentido, falta cumprir Portugal. O Quinto Império, eu estou até propondo, o Quinto Império contra-ataca, até fazendo uma analogia com aquele filme, né? O Império contra-ataca. Basta colocar o Quinto Império contra-ataca, né? Contra-ataca o monoglotismo. É que se você começar a bater na tecla... Agostinho da Silva também defendia. Lógico. Também, enfim. O Agostinho da Silva também. Anunciou também o Quinto Império. Exato. É que é preciso, o momento nunca esteve tão oportuno para justamente ressuscitar e uma o coisa é Quinto certa, Império. que este império está a desmoronar por completo, está. Sem dúvida, sem dúvida. E este é o 4º. Na minha opinião, sabe quem vai promover o português? Estados Unidos, China, Rússia e Índia. Por causa do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, né? O BRIC, então, nós temos ali os países emergentes que estão falando, agora colocaram a África do Sul também, né? Mas na realidade seria muito mais lógico colocar o A de Angola, BRICA. Por quê? Porque Angola é um país riquíssimo, nós sabemos disso, né? Não só em riquezas naturais, como é grande, é um país que está geopoliticamente ali numa situação muito interessante. Temos aqui Angola, temos ali Moçambique. Pode até ressuscitar o mapa cor-de-rosa antigamente, ligar um ao outro, né? Fazer com que os vizinhos intermediários tenham o português também como segunda língua e ressuscitamos o mapa cor-de-rosa no Brasil. Bom, e a questão é esta, há muito sítio no mundo onde se continua ainda a falar português, onde ainda há muitos vocábulos portugueses em circulação. Eu, em Goa, ouvi gente a falar português... Goa, Damão, Dil, que foram antigos locais que os portugueses tiveram lá. Agora imagina, o BRIC, então Brasil, Rússia, Índia e China. Ora, esses países, quando começarem a perceber, o Brasil já fala português, a Rússia, só se fala russo na Rússia. Rússia, Índia e China nunca se deram muito bem, há séculos, né, que nunca se bicaram. Aí estão sendo feitos acordos bilaterais, Rússia, Brasil, Índia, Brasil, China, Brasil. Só se fala o mandarim na China. Em Macau se fala o cantonês. Ora, espera um pouquinho. 1.350.000.000 de chineses. Mesmo que seria o mandarim falado por toda a população, o que não é realidade, são 180 dialetos. Mas mesmo que fosse o mandarim, só se falaria mandarim ali, na China. E o hindi? É falado por 487 milhões de pessoas, uma população de 1.150.000.000. Ninguém se entende. Então significa... Rússia, Índia e China, ao ter o português como segunda língua, isso significa metade da população mundial se comunicando em português. Apenas com a adesão da Rússia, Índia e China. Está imaginando o poder que significa? Agora, os 2 países mais difíceis de convencer. O português, na realidade, na minha opinião, só tem 2 inimigos no mundo, Brasil e Portugal. Inimigos mortais da língua portuguesa, falta de visão estratégica, falta de política a sério, quer do governo brasileiro, quer do governo português, de divulgar em força a língua portuguesa, né? Por exemplo, quantos capítulos de telenovela que
que vão para 180 países, as telenovelas da Globo, que eu vejo ali em telenovela um diálogo fazendo apologia da língua inglesa. Olha, eu tenho que ir embora, ô Nuno, eu tenho que ir embora tal, porque eu tenho que fazer o cursinho de inglês, né? Sabe que a gente não vai ser ninguém se não falar inglês, temos que fazer inglês. Olha, porque dizem que é inglês, é inglês, é inglês. Olha, não vou ter emprego se não falar inglês. Quer dizer, parece que doparam a pessoa, robotizaram, que tem que falar inglês. Não para questionar. Por que inglês? Se no processo da globalização todos concordam que cada cidadão tem que falar 2 línguas, é o bilinguismo que tem que ser promovido. Pronto, se é o bilinguismo, muito bem. Por favor, o senhor norte-americano, qual é a sua segunda língua, por favor? Me dê uma segunda oportunidade de falar consigo, porque eu não falo inglês. Ah, é o espanhol? Muito bem, então vou falar consigo o espanhol. E o espanhol, qual é a sua segunda língua, por favor? Ou o espanhol também só fala espanhol? Também tem que falar uma segunda língua, que seria o português. Mesmo que ele não fale uma segunda língua, ele nos entende, né, pelo português. Significa, se bater na mesma tecla, que é o bilinguismo que tem que ser promovido, então qual seria a língua por excelência? A única língua do mundo que é naturalmente bilíngue e meia a nascença, que é o nosso português. Porque o que é o nosso português? É o galego. Se o galego fosse um diamante, que é um diamante bruto, fosse lapidado, é o português, ou seja, o galego em linguagem de gema, seria o português é o galego lapidado. São 8 séculos de lapidação, 8 séculos de upgrade em linguagem informática. O português é o galego 3.0. Quer dizer, na realidade é isso. Definição. Então, agora, o Roberto trouxe aqui uns objetos, trouxe aqui 2 peças, que são um bom argumento para a venda da língua portuguesa. Um deles é o vinho do Porto, que é universal também. Exato. E português definitivamente, está fora de questão. E a água, penso que não há coisa mais universal que a água. Exato. E eu vou explicar. Sempre me perguntam, Roberto, muito interessante a língua portuguesa divulgar pelos seus aspectos, o quantitativo, o qualitativo, o geopolítico, o geoeconômico. O geoeconômico, eu já vou chegar lá, para isso aqui. E o geopolítico. O geopolítico, na realidade, eu parto de uma realidade que seria o Mercosul. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela, é uma realidade? Faz parte do Mercosul. Ora, o que eu estou propondo é um novo, seria pela língua portuguesa e língua espanhola. É a iberofonia, não confundir com hispanofonia. Hispanofonia é o espanhol. Iberofonia é o português mais o espanhol. Ou o galaico luso-brasileiro. Pois bem, então significa, o que eu proponho, o Mercosul, Centro, Norte e Ibero-Afro-Asiático. Pela língua portuguesa e língua espanhola, então, você tem o Mercosul, Centro, Norte, América inteira, né? Ibero, Península Ibérica, Afro, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, Cabo Verde, Asiático, por causa de Timor. Então, você tem aí uma comunidade fantástica, com uma história de 500 anos, desde o descobrimento até a Tordesilhas, que não foi explorado, não foi potencializado. Que é essa língua fantástica, que é naturalmente bilíngue, de se comunicar com todos. Então, esse é o aspecto político, né? O aspecto econômico. Roberto, muito interessante a sua ideia, mas e o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Vamos partir do seguinte princípio. No Brasil tem um instituto, em São Paulo, Butantan, que é um instituto onde se selecionam cobras venenosas, serpentes venenosas, para extrair o antídoto dos 2 dentinhos da cobra, para criar com esse veneno da cobra o antídoto para a própria cobra. E agora no ser humano, na nossa célula estaminal também, a nossa própria cura. Exatamente. Então estão chegando que a cura está muito mais próxima. Aí eu peguei, como eu dou aula de marketing há 40 anos, espera um pouquinho. Eu trabalhei na Macan Erickson Publicidade, uma grande agência, há 40 anos atrás no Brasil, em 72. Aí eu peguei e fiquei imaginando, peraí, se é do veneno da cobra que se cria o antídoto para a própria cobra, né? Então, quem é o dono do mundo? Bom, todos nós sabemos, é o poder econômico. Ah, mas o poder econômico é muito relativo. A nível mundial, olha, seria o Bill Gates, seria o Google, seria o Facebook, seriam as grandes marcas, né? Marcas e patentes, os donos dessas grandes marcas e patentes. A nível local, vamos supor, Portugal, que seria o quê? O Belmiro, da Sonai, né? Que tem o Continente, seria o Soares dos Santos, do Jerônimo Martins, que tem o Pingo Doce, seria o do Cortiça, o senhor Amorim, esses são os donos de Portugal, são os homens mais ricos. Muito bem. Agora, para o Espírito Santo também ajuda. Hã? O Espírito Santo também ajuda. Do BES, o senhor Ricardo Espírito Santo, que são os grandes do banco, do BPI também, né? Ora, então o que eu vou fazer? Convencer esses senhores, né, a ser um pouco mais humanos e solidários,
Muito bem, alguns são, outros não vamos entrar no mérito, mas o que eu gostaria, deixa cada um no seu lado. O que eu quero, o meu foco é defender a seguinte tese. Os donos de Portugal, os donos do mundo, na sua versão eleitor, o chefe do governo, eu posso até falar que é o eleitor, que é quem elege. Mas na sua versão consumidor, a população é o dono do país e do mundo. Então, se me perguntar, quem são os donos de Portugal? São os 10 milhões de portugueses, que na sua versão consumidor é o dono de todas as marcas de produtos e serviços. Olha, só que esses 10 milhões de portugueses não têm marca. Eles não têm uma marca que é deles, onde ele seja o dono. Aí me surgiu a seguinte ideia, e que eu já apresentei em 2002 para o MAI, Ministério da Administração Interna, no âmbito das exigências que o Ministério me pediu para a Fundação Geolíngua, que eu teria que comprovar um patrimônio, né, de no mínimo 250 mil euros. O que eu fiz? Peguei as marcas e patentes que eu tinha registrado, que eram 25, uma delas é que chama atenção, que é a palavra gel, está aqui, aguinha, marca gel, e registrei em Portugal inteiro, a palavra gel em 18 classes. Significa uma classe, por exemplo, classe 40 ou 42, alimentos, classe 43, bebidas, classe, sei lá, 16, 17, 18, bancos e financeiras, 18. Cerquei. Portugal é o único país do mundo que tem a palavra gel registrada para Roberto Moreno, que eu doei para a Fundação Geolíngua, que é minha, e que eu propus agora recentemente, desde 2002 que eu estou esperando o governo português sabendo disso, há 11 anos, mas ao ano passado, né, mandei um e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails, até que a secretária do Sr. Passos Coelho, o atual primeiro-ministro, muito bem, Roberto Moreno, então você quer uma reunião para apresentar a proposta? Eu falei, sim senhora, no âmbito do que o senhor primeiro-ministro, do repto que ele lançou, a todo cidadão, em vez de criticarem o governo, né, deveriam apresentar soluções, propostas, né, apresente as propostas. Aquilo me ficou na cabeça, eu falei, muito bem, interessante. Peguei a notícia que saiu, quando o senhor Passos Coelho falou, que as pessoas deveriam apresentar propostas em vez de criticarem, eu apresentei. Fundamentei, mandei ali com os anexos em PDF, o registro da marca, tudo, e ela me envia um e-mail. Muito bem, a sua reunião está marcada para o dia 29 de agosto do ano passado, com o senhor Rodolfo Rebelo, que é o assessor de economia do primeiro-ministro. Eu fui lá e apresentei o projeto. Muito bem, Roberto, o que você necessita? Muito bem, acho que o senhor já leu o material, né? E já sabe do que se trata, mas eu vou ilustrar com alguma... O que é o que eu gostaria? Imagina a seguinte situação, gostaria, já que o governo português tem conhecimento há 11 anos que eu existo com essa marca, e agora tem conhecimento também do que eu pretendo. Então, a crise é na economia. Muito bem, está aqui a marca GEL, registrada no INPI. Imagina a seguinte situação, fazer uma conferência de imprensa, ali mesmo no governo, na casa, com o notário do lado, que era um notário também, porque eu quero fazer a doação da marca GEL, que é minha, para os meus sócios, os 10 milhões de portugueses, que passam a ser donos da sua própria marca. Bom, é uma revolução total. Daí o conceito de endoeconomia, é uma economia pescadinha com o rabo na boca. Aquele que gera economia, que é o cidadão, se ele sabe que a marca é dele, ele vai comprar a marca que é dele. Ora, como é que eu explico isso? Para ficar bem claro, né? Ora, se você sabe que a marca GEL é sua, quanto a palavra GEL é a palavra mais forte do mundo. Vem do grego, escreve-se do mesmo jeito em inglês, português, espanhol, né? Francês. Vem do grego, significa terra, é uma marca poderosíssima, fácil de guardar, gel. Né? Aí o que eu vou fazer? Vou começar a vender gel água, gel pão, gel leite, gel café. Desde do bebê, porque o bebê dá despesa, a gel fraldinha, gel papinha e gel chupeta, dos 0 anos, até o gel nérico, do 0 aos 80, com a marca GEL. E ao divulgar para os 10 milhões de portugueses que ele, ao ser um gel consumidor, todo o lucro gerado na compra de produtos e serviços com a marca GEL, gel água, gel vinho, gel azeite e assim por diante, né? Quando você tem o seu gel cartão, passou ali seu gel cartão, enquanto não temos ainda o nosso gel supermercado, né? Temos aí o Lidl, Continente, Pingo Doce, o Dia, vários. Muito bem. Você vai lá, quando você fez as suas compras do dia a dia, lá o água, pão, leite, café, arroz, passou o seu gel cartão.
automaticamente, a cada 10 cêntimos de um produto, comprou 1 litro de gel azeite, 2 euros, a cada 10 cêntimos um gel ponto, que vai ser acreditado na sua gel poupança. Ora, 1 litro de azeite, 2 euros, já tem ali 20 gel pontos. Eu já tive 2 reuniões com o Montepio, acho que eles estão começando a perceber, entender, já faz alguns meses. Solicitei uma para o BPI, nem quiseram me receber. Solicitei para o BES, ainda não foi recebido. Tive recentemente uma reunião com o Crédito Agrícola, fiz a proposta, estou aguardando resposta. Que eu queria que um banco, né, atendesse a mim, eu, um dos 10 milhões de portugueses, aliás, que sou o dono também do banco, né? Não é o consumidor, não são os 10 milhões de portugueses que são donos de tudo? No Montepio dizem que sim. Pois bem, aliás, o Montepio fez uma propaganda uma vez, seja dono do seu banco. Nesse âmbito, eu fui lá no Montepio e fiz até uma brincadeira. Muito bem, gostei da propaganda, parabéns, é uma propaganda que fica na cabeça, seja dono do seu banco, Montepio. Eu queria comprar o banco, quanto é que custa? Eu, povo, quero comprar o banco, quanto é que custa, né? Aí ilustrei, mas como quer comprar? Aí eu fiz uma brincadeira, né? A sério. Imagina que o Montepio seja um parceiro e criamos uma geopoupança. E começamos a divulgar, né? Aliás, convoco os jornalistas e tudo, e vamos divulgar que, afinal, existe uma geopoupança para aquele geoconsumidor que fizer essas compras no dia a dia e pagarem o seu geocartão, né? Automaticamente vai caindo os seus geopontinhos ali, na sua geopoupança. Se eu tenho 10 cêntimos de lucro por dia de cada português, aí, pessoal, mas por que de cada português? Porque eu tenho a marca Gel em tudo. Como eu já falei, desde a Gel Fraldinha, Gel Papinha, Gel Chupeta, ou Gel em tudo. Significa que as pessoas, se eu tenho, quando eu digo lucro, é após pagar lá o pessoal lá de Mirandela, ô Nuno, o pessoal lá de Mirandela que está mandando as nossas Gel Alheiras, já, olha, Roberto, está tudo pago, ótimo. O pessoal lá do Alentejo está mandando gel vinho, gel azeitona, o gel, e o do Porto também está mandando gel vinho do Porto. Roberto, estão todos pagos. E o pessoal da Geopress, daí que vem o órgão de comunicação. Aí vou lançar um dia um anúncio. Procura-se jornalistas, vírgula, a sério, cujo patrão são os 10 milhões de portugueses. Os jornalistas, quando perceberem que o patrão são os 10 milhões de portugueses, e que, para ele ser contratado pela Geopress, ele vai ter que cumprir rigorosamente o código deontológico do jornalista, ele vai ficar feliz da vida. Ele só precisa ser jornalista, vírgula, mesmo, a sério. Não pode ser funcionário do A, B ou C. Tem que ser funcionário público, a sério. Muito bem. O pessoal da Geopress está pago? Roberto, estão todos pagos, fantástico, olha, não tem problema, ótimo. Então significa, se eu tenho 10 cêntimos de lucro de cada cidadão português, após pagar os fornecedores e a equipe da Geopress.org, geopress.org, estão todos pagos. Quanto é que é? 10 cêntimos de lucro de cada português por dia, vezes 10 milhões, dá 1 milhão de euros por dia. Bom, com 1 milhão de euros por dia eu compro a RTP, que vai ser vendida por menos que 365 milhões. Eu falei essa conversa quando fui entrevistado pelo Fernando Alvim, num programa que chama Prova Oral. Aliás, é só colocar, quem está nos ouvindo, Roberto Moreno, vírgula, Prova Oral, vai cair no Prova Oral do Fernando Alvim, que eu também falei sobre isso. Ou seja, eu estou à procura de pessoas curiosas, que vão esmiuçar a minha vida, as propostas, quer a língua portuguesa, quer ainda a economia. Sejam curiosos, esmiucem, façam isso que o colega está fazendo e que eu agradeço e muito. Né? Bom, no mundo da globalização em que estamos e cada vez mais global, de resto, globalização que foi iniciada pelos portugueses em 1400, quando começámos a globalizar de facto o mundo. No mundo da globalização, estava eu a dizer que os negócios têm todo o interesse, os grandes negócios, os negócios a nível mundial têm todo o interesse em ter uma língua com que se entendam, não é? Que todos falem para, enfim, de maneira que se entendam e que possam chegar a conclusões. A conversa com o Roberto Moreno, eu estaria aqui com ele com ele a monologar, porque ele não precisa que lhe contraponham nada, porque ele tem argumentos mais do que suficientes para dissertar e para falar sobre as ideias que tem.
Da nossa parte, agradecer-lhe de novo a vinda até à TVL e deixar esta semente. Ao fim e ao cabo, a ideia é deixar aqui mais uma sementinha. Pode ser que caia em terreno produtivo e que daí resulte alguma coisa nesta ideia que a mim próprio me parece interessante. Não sei se é possível ou não, mas a utopia é aquilo que vale a pena procurar. E como dizia Fernando Pessoa, né? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Exatamente. E é o que eu estou propondo para o aniversário de 8 séculos da língua portuguesa. Ora bem, que é o primeiro intervalo da Copa do Mundo, 27 de junho de 2014. Estou propondo uma grande festa com os 8 países de língua portuguesa, na qual já falei com o Plácido Domingo, que ele gostou da ideia e está esperando um convite oficial. Quer saber mais ou menos como seria a festa? Com certeza que sim. Dá? Em um minutinho? Claro que sim. Pois bem, imagina o seguinte, que isso está também ilustrado na Assembleia da República. Imagina, são 8 séculos que a língua portuguesa faz aniversário, porque o documento que comprova isso é o testamento de Dom Afonso II, 27 de junho de 1214. Pois bem. Tem data e tudo? Exato. Olha que interessante, eu vou trabalhar em cima do número 8, porque o número 8 é o número mais potente que tem, é o infinito. É o infinito. Pois bem, que aliás é o número do biorritmo de Portugal, 17, 7, 1, 8. Na numerologia você tem que somar, vai somando, somando até dar um número. Olha que interessante, que talvez não seja por acaso. Língua portuguesa faz 8 séculos. São 8 países de língua portuguesa. 1214, que é o nascimento da língua portuguesa, somando dá 8. Dom Afonso II tem 8 letras. O rei morre em 1223, a 25 de março. Ou seja, 1223 dá 8. Ou seja, 8, 8, 8. O nascimento da língua portuguesa, 1214. Fernando Pessoa nasce em 1888. 8, 8, 8. 1888, nascimento do poeta e filósofo Fernando Pessoa, menos 1214, nascimento da língua portuguesa. Essa diferença dá 674 anos. Somando dá 17, 7, 1, 8. 17, o número de Portugal, o biorritmo de Portugal. Pois bem, Fernando Pessoa escreve um livro, Mensagem, que tem 8 letras, que conta a epopeia de Portugal, e era para se chamar Portugal, que também tem 8 letras. O livro Mensagem tem 44 poemas, 4 e 4, 8. E não é que Fernando Pessoa nasce no Largo do São Carlos, número 4, quarto andar, 4 e 4, 8. E o número de Portugal é 17, 7 e 1, 8. Ah, quem vai divulgar também é a Geopress, 8 letras, nas livrarias. A palavra livraria tem 8. Quer dizer, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu vou trabalhar em cima do número 8. Seriam convidados 8 cantores de língua portuguesa. Cada um vai lá, alguém vai lá cantar o hino nacional português, quem sabe no estádio Maracanã, ali, toda a plateia, no meio da Copa do Mundo, no primeiro intervalo. Olha que interessante. 2009, eu vou na SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, e registro toda essa ideia, detalhado tudo, o que eu pretendo fazer, esmiucei tudo e fiz o registro, 2009. Pois bem, aí eu comecei a falar em palestras, em entrevistas, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, que, olha, eu rezo ao meu amigo Fernando Pessoa, que para me ajudar a sensibilizar a FIFA, não marcar nenhum jogo nesse dia, 27 de junho, porque esse dia teria que ser reservado ao aniversário do país, da língua oficial do país anfitrião, que é o Brasil, que é a língua portuguesa. Bom, eu falei isso em 2009, 10, 11, lógico, a FIFA nem tinha marcado nada. Não marcou. Pois bem, quando foi agora, no final em setembro do ano passado, 2012, a FIFA lança o calendário oficial. Começa no dia 12 de junho, 12, 13, 14, para um dia, 27. Não sei se foi o Fernando Pessoa que me ajudou, eu já acredito em tudo, que já não creio em burras, pero que las hay, né? Como diz o ditado espanhol. Mas, ou então a FIFA ficou sabendo, porque eu comecei a falar na RDP, na RTP, várias pessoas, de repente isso tem chegado à FIFA e falou, vamos reservar o dia 27, que afinal, esse dia, ou por ajuda divina, ou nosso amigo Fernando Pessoa e Padre Antônio Vieira nos ajudaram, ou então a coisa começa a se articular para que realmente esse dia 27 pode vir a ser a maior festa de aniversário dos últimos 8 séculos. Seriam 8 cantores, cada um representando, cada um de língua portuguesa, cantar o hino nacional e uma música representativa do país. Alguém vai lá cantar o fado, por exemplo, que é patrimônio imaterial da humanidade, ainda bem.
Alguém vai lá cantar o hino nacional brasileiro, a morna e assim por diante, com de Cabo Verde. E 8 cantores convidados, porque a língua portuguesa, bem-vindo ao galego, que deu origem, bem-vindo ao castelhano, ao catalão, bem-vindo ao francês, ao italiano, ao romeno, às línguas latinas e bem-vindo todas as línguas do mundo. A minha festa de aniversário. E seriam convidados 8 cantores de topo a nível mundial. Acho que eu conversei com um deles, que adorou a ideia, que foi o Plácido Domingo, que está aguardando um convite oficial. O outro cantor seria o Carreira, José Carreira, que também é espanhol. O outro seria, morreu o Pavarotti, gostaria de ressuscitar os 3 tenores. Como morreu o Pavarotti, seria convidado então o Andrea Bocelli, né? Então ressuscitaria os 3 tenores e pedia aos 3 pelo menos um trecho de uma ópera em português em homenagem ao aniversariante. O quarto cantor seria convidado o Paul McCartney. Por quê? Porque existe um detalhe que é, além dos Beatles também divulgarem muito a língua inglesa, né? Seria um contraponto, convidar, bem-vindo, a língua inglesa também, faça parte, né, da nossa festa. E, por favor, Paul, canta para mim pelo menos um trecho da música mais tocada e interpretada do mundo, mais de 3.000 interpretações, que está no Guinness, que é Yesterday. Só que tem um detalhe, essa música foi finalizada no Algarve, em Portugal. A música nasceu em Portugal. Quer dizer, tem lógica pedir para o Paul cantar no aniversário da língua portuguesa, em português, Yesterday, que é a música que está no Guinness. Quer dizer, música de topo, a língua de topo, percebeu a lógica? Sim. E aí seriam convidados mais outros 4. Conclusão, todos esses convites seriam abertos, nós vamos fazer um movimento via Facebook, as redes sociais, e caso o governo brasileiro, o governo português, ou demorarem, ou não quiserem, ou fizerem vista grossa para isso, para a nossa língua, patrimônio número 1 do nosso país, a ideia seria criar um movimento 2014, um movimento popular, avisar os 200 milhões de brasileiros, os 10 milhões, 15 milhões, todos que falam português no mundo, fazerem uma movimentação, os de língua espanhola também, que é o convidado de honra, puxar a Galiza para cá, e fazer um movimento popular para que se reserve, então, um dos estádios de futebol para fazer essa grande festa, que é única, não tem contraindicações. Alguém é maluco de falar, de ignorar a língua portuguesa? Nesses 8 países, não estou vendo, não é nem politicamente correto ignorar tanto. Portanto, divulga-se aquilo que... E com esta informação, não sei se em primeira mão, mas pelo menos quase, sim, sem dúvida. Aqui ficamos com este verbos e letras e percebem agora com certeza porque é que eu fiz o convite a Roberto Moreno para um programa que se chama Verbos e Letras. Ao Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. A todos vós, muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo Verbos e Letras.